Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, Sermão do Monte, capítulo 6, a partir do verso 5. Vamos ler até o verso 15. Mateus 6, do 5 ao 15. A Bíblia diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Ó Deus, obrigado por nós estarmos juntos aqui essa manhã e termos o privilégio de ouvir a Tua palavra. E o nosso desejo nesse momento é ouvir a voz do Senhor, a voz do Teu Espírito falando ao nosso espírito, Pai. Nenhum de nós veio aqui ouvir os homens com suas filosofias e doutrinas, mas viemos ouvir Jesus. E cremos que Jesus está conosco, por isso, Jesus, fala ao nosso coração. Queremos ser como aqueles que lá estavam neste monte, ouvindo o Teu sermão, ouvindo a Tua palavra. Abre-nos os ouvidos e corações para que possamos ouvir, entender e colocar em prática, para que a nossa vida seja diferente a partir de agora. Pai Santo, ensina-nos com a Tua palavra. Tu estás no nosso meio, para apertar o nosso coração, meu Deus, para nos convencer, para ministrar, e é disso que nós precisamos, ministração do Senhor em nossas vidas. Eu quero, meu Deus, ser um instrumento Teu, para isso entrego a minha vida ao Senhor, peço Tua graça, Tua misericórdia, clamo pela unção do Espírito Santo, porque sem este poder é impossível ministrar a Tua palavra. Dá-me esse poder, meu Deus, para que a Tua palavra seja ministrada e todos nós sejamos tocados e abençoados. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, aqui, como eu disse a você, Sermão do Monte, um dos discursos mais conhecidos de Jesus, uma das coleções de palavras aqui ministradas nessa grande pregação que Jesus fez, tratando de diversos assuntos, comportamento, maneira de viver, maneira de a gente agir no mundo, tudo Jesus trata nesse sermão. E aqui nesse momento ele começa a falar sobre oração e como nós devemos orar. A primeira questão que fica para a gente é se a gente realmente entende e concorda que nós devemos orar. Talvez a oração tenha ficado um pouco de lado na vida da gente, e a gente percebe isso nos cultos em que a gente se reúne mais com o propósito de orar. Normalmente as frequências são menores nesses cultos. Isso não é um problema da nossa igreja, isso é geral, isso é consenso entre os pastores. Há menos interesse em orar. Eu ouvi outro dia uma mensagem de um pastor que dizia que a gente, comparado às outras religiões, tem muito menos contato com Deus através de oração do que deveria. Porque nós somos cristãos e dizemos, oramos para comer, oramos para sair, alguns, outros nem tanto, mas não temos uma vida de oração. Talvez um budista,
ore muito mais do que um cristão. E isso é muito estranho, né? Porque ele, por diversas vezes, ele interrompe o que está fazendo e vai lá meditar ou orar aquilo que ele acredita ser Deus. A mesma coisa o muçulmano, 3 vezes ao dia, pelo menos, para tudo, numa cidade, num país muçulmano, para se voltarem para Meca, para se ajoelharem, para orar. Não estou discutindo se estão certos ou errados, mas estou dizendo que eles estão melhores do que a gente nesse quesito. E isso é um pouco assustador, não é? Isso é um pouco preocupante. A gente precisa, no mínimo, se questionar em relação a isso. Então, há várias passagens bíblicas que recomendam a oração. Jesus foi o maior exemplo que a gente teve, porque para tudo que ele ia fazer, ele orava. Ele ia escolher os discípulos, ele orava. Ele não ia ficar pensando assim, quem eu vou escolher, né? Deixa eu ver, o fulano é bom, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, ele orava a Deus para que houvesse uma resposta, para que viesse uma posição. Então, você vai encontrar uma vida de oração nesses personagens bíblicos, na vida do apóstolo Paulo. Aquilo que Deus falava, ele fazia, né? Aquilo que Deus mandava, ele então procurava fazer. Mas por que ouvia a Deus? Porque orava, porque tinha com ele comunhão. E orar, o que a gente precisa entender, e aí nós podemos ser melhores do que essas outras religiões, não é apenas adotar uma rotina de fazer isso 3 vezes por dia, né, de nos prostrar, e isso vai nos fazer reconhecidos, né? Você, quando eu citei aí o exemplo muçulmano, veio logo à sua mente o que você tem visto em televisão, em filmes, que eles param o que estão fazendo, botam ali um tapetinho, se ajoelham, baixam a cabeça, fazem, então você reconhece ali visivelmente. Mas a nossa oração, ela tem um poder de ser ainda melhor do que essa. Por quê? Porque a nossa oração é mais simples, é menos recheada de rituais, é menos recheada de evidências exteriores, mas é e não deixa de ser uma evidência interior, de comunhão, de falar com Deus. É tão simples, mas que a gente às vezes complica tanto, não é? E eu não sei se as nossas reuniões dedicadas à oração são pouco frequentadas, porque as pessoas não gostam de orar, ou porque elas não aguentam ouvir algumas orações. Não é verdade, irmãos? Eu falei aqui numa outra semana, não é? E alguns irmãos riram, teve até um irmão da internet que botou, pô, pastor, morri de rir quando você falou aquilo, que eu disse que, né, você lembra disso? Que eu falei que eu orava para o irmão parar de orar. E algumas pessoas me perguntaram, você está brincando? Eu falei, não estava brincando não, estou falando sério. Eu faço isso mesmo, quando tem um irmão lá orando demais, falando muita coisa, eu digo, Deus, toca no coração dele agora, Senhor. Faz ele perceber que isso não é orar. Faz ele calar a boca que está falando demais. Eu oro assim, irmãos. Então, a nossa oração, ela não é tão misteriosa quanto possa parecer. Ela é o simples ato de falar com Deus, mas falar com uma certa frequência, né? Consultá-lo com uma certa frequência. O chamamos de Pai, mas deixamos que Ele realmente seja o Pai, que dirige, que mostra, que determina, que aponta o que é melhor, que nos dá as opções, né? Que realmente se coloca no centro da nossa direção de vida. Então, oração precisa obedecer a esse critério. Porque quando eu vou orar, eu vou por quê? Porque eu estou querendo alguma coisa de Deus, porque eu estou querendo extrair dele algum benefício, ou porque simplesmente eu tenho prazer de conversar com ele. Qual é a oração que Deus espera de nós? Aquela em que a gente chega para fazer a nossa lista de pedidos, como uma criança que prepara a sua lista para o Papai Noel trazer no final do ano, ou a gente imagina que Deus espera ter conosco uma comunhão. E aí nós mesmos vamos experimentar isso na vida, porque quando a gente começar a envelhecer, e essa é uma realidade para muitos de nós atualmente, e para outros que vão chegar lá, a gente começa a dar valor a coisas que não dava antes. Há uma conversa, né? Talvez hoje o que os velhinhos mais queiram no asilo seja alguém para conversar. Mas o nosso Deus não é um velhinho de asilo, mas Ele também quer ter uma conversa com a gente. Ter um momento em que a gente possa simplesmente conversar pelo prazer de conversar.
sem estar buscando necessariamente alguma coisa que vá nos beneficiar. Mas certamente, indiretamente ou não, seremos beneficiados por essa conversa. Quem é que vai sair de uma conversa com Deus sem ter algum benefício disso? É praticamente impossível. Mas essa visão de conversar, de falar, de ouvir, de dizer para Deus, de abrir o coração, como vimos outros dias em mensagens, Ana abrindo o seu coração diante do Senhor, essa atitude, certamente, ela vai produzir em nós um momento também de ouvir, de calar, de sossegar, de confiar, de crer, de animar o coração, mesmo sem que nada tenha acontecido. Mas você entregou a Deus, você aliviou, você colocou para fora, você conversou com Ele. E você que tem fé, crê que Ele ouviu a sua oração. E aqui chegamos a um texto em que Jesus está mostrando para os discípulos e para aquela multidão que estava ali, como é que nós devemos orar. Aí ele falou aqui a oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso. Todo mundo aprendeu essa oração desde pequenininho, é verdade? A não ser que você tenha sido criado numa religião completamente diferente, mas aqui no Brasil, até quem é espírita, até quem é macumbeiro, até candomblé, é umbanda, aprende o Pai Nosso, reza o Pai Nosso, preto velho reza o Pai Nosso. Eu já vi preto velho rezando o Pai Nosso. Ué, você nunca viu? Eu vi. Pois é, reza, todo mundo reza, porque todo mundo conhece essa oração. Mas Jesus está aqui trazendo essa oração, só que Ele não está aqui dizendo como é que a gente deve orar, e aí trazendo para nós uma oração a ser repetida, 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 porque foi esta oração que Jesus nos ensinou. Jesus está nos ensinando como orar, e não a oração. Ele está ensinando uma maneira. Por isso eu não comecei a ler o texto no versículo 9, que é onde começa a oração do Pai Nosso. Eu comecei a ler o texto no versículo 5, e não terminei o texto no versículo 13, é onde a oração termina, mas eu terminei o texto no versículo 15, porque todo esse pacote aqui está relacionado. Eu não posso tirar a oração do Pai Nosso e colocá-la de lado. Ela está dentro de um contexto em que Jesus está nos ensinando o que nós devemos fazer quando estivermos orando ao Pai, e Ele está nos dando um modelo a ser seguido, um modelo que contempla diversas facetas de uma conversa com Deus. Esse é o modelo que Ele está nos ensinando. E nesse modelo, ele começa não no Pai Nosso que estás no céu, ele começa no versículo 5, onde ele introduz o conceito. Olha o que ele diz no verso 5. E quando orardes, está vendo? Começa aqui o assunto da oração. Não começa no Pai Nosso. O Pai Nosso é uma parte, é um componente desse assunto. Quando você orar, não seja como os hipócritas. Você conhece os hipócritas? Quem são os hipócritas? O hipócrita, ele é caracterizado como alguém que pensa uma coisa, faz outra, que ensina uma coisa, pratica outra. Não, o hipócrita é alguém que mascara a sua real intenção, o seu real coração, o seu real sentimento. Então, Jesus está dizendo, olha, quando você orar, você não pode ser como os hipócritas. E haviam muitos hipócritas naquela época. No próprio judaísmo, a hipocrisia tinha se multiplicado tremendamente. A hipocrisia, ela tem a tendência de se multiplicar na sociedade, como nós vemos, mas ela encontra um solo muito fértil na religião. Religião é um solo fértil demais para a hipocrisia, porque a gente assume posturas, assume comportamentos que nem sempre traduzem aquilo que está no nosso coração. Aquilo que nós sentimos é diferente, às vezes, daquilo que nós fazemos, e aí está a hipocrisia. E a hipocrisia se instala muito nas religiões, todas elas, não só no cristianismo. Então, de repente, você vê, eu achei muito engraçado um vídeo que botaram aí, que circulou em WhatsApp e tal, o cara meditando na praia, Chega o cara, dá um susto nele, ele xinga um monte de palavrão.
Cadê a meditação? Cadê aquela paz, né? Cadê aquela calma, aquela fleuma? Foi embora. Isso nada mais é do que uma hipocrisia, não é? Você não está realmente interiormente da mesma forma que você se mostra exteriormente. Então, o que o Senhor está ensinando aqui? Quando você orar, e que esse quando não seja tão raro, né? Não seja como os hipócritas. Porque os hipócritas, qual é a característica deles? Eles gostam de orar de pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Então, veja, Jesus, ele qualifica como hipocrisia um tipo de oração que se dá pelo simples fato de mostrar uma aparência de religiosidade. E aí que eu falei aqui da expressão exterior. Eu não estou dizendo que todo muçulmano é hipócrita. Mas aquela aparência exterior de todo mundo ver, de todo mundo notar que agora estou orando, porque botei um tapete, porque baixei minha cabeça, porque fez assim, fez assado. Toda aquele ritualística é um pouco do que Jesus está falando aqui como hipocrisia. E aí eu olho para a igreja evangélica. Será que essa hipocrisia também não está em nós? Quando nós pulamos no salto do sapato, já viu que tem uns irmãos que olham assim? Faz um equilíbrio, né? Eu quero quase cair aqui, ó. Bota para frente, bota para trás, bota para frente, bota para trás. O que é isso? Né? Será que não tem aqueles que usam algumas expressões na oração, né, que falam algumas coisas, que se comportam de alguma maneira? Será que isto já não cumpriu o objetivo da tal hipocrisia mencionada por Jesus, de ser apenas notado, percebido? Porque muitas vezes nós não somos percebidos no que somos nem no que fazemos. Na igreja, queridos, nessa igreja, em todas as igrejas, existem muitas pessoas que não são percebidas. Pessoas que talvez você não conheça, você não note, ela entra e sai daqui, você não percebe, porque ela não chama atenção, e talvez ela seja mais crente do que você. Sabia disso? Porque ela tem um relacionamento com Deus que talvez a gente não tenha. Então nós ficamos muito guiados por aquilo que nós vemos, a aparência exterior das coisas. E Jesus disse, quando você orar, não faça isso. Não se assemelhe ao hipócrita. Não seja seduzido por essa coisa gostosa de ser notado, de ser visto, de ser elogiado, de aparecer. Não seja seduzido por isso, porque eles fazem isso com esse único intuito. E aí Jesus diz, em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. A recompensa desta oração não é o que ela vai conseguir de um suposto Deus a quem se quer orar, mas a recompensa desta oração é o fato de ter sido notado como um religioso. Então, quando eu me prostro, quando eu balanço as mãos, quando eu faço alguma coisa, eu já fui percebido como uma pessoa espiritual, religiosa. Então, eu já me sinto recompensado no meu ser interior, no meu ego. E Jesus disse, você, quando orar, não faça isso, porque não é essa a recompensa que eu tenho para você. A recompensa que eu tenho para você não é fazer você famoso nem notado no meio das pessoas. A recompensa que eu tenho para você é te estender a minha comunhão. É que você possa ouvir a minha voz da mesma forma que eu ouço a sua. Mas se você é o centro das suas próprias orações, você consegue que as pessoas te percebam. Mas eu não percebo quem você é. Eu não tenho comunhão com você. Então ele diz, quando você orar, não faça isso. Não se pareça com essa hipocrisia, porque senão, sabe o que vai acontecer? Estou dizendo que você vai para o inferno, não. Mas você vai receber aquilo que você quer, ser notado. É isso que você quer? Você vai receber. Você tem alguma frustração que te dá essa necessidade de ser notado, de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser considerado como alguém espiritual? Então você vai receber, isso você vai receber. Mas o principal você não vai receber, que é a comunicação comigo. Você estará, como disse Jesus, orando de si para si mesmo, como falou do publicano, do fariseu que orava junto com o publicano. Você está orando para você mesmo, mas você está sendo agora desprovido do privilégio de orar e ter comunicação comigo. Então, Deus não aceita esse tipo de hipocrisia. Outra coisa que é anotada aqui, queridos, está no verso 6. Tu, porém, você, quando orar,
Olha, faça diferente. Entre no seu quarto, feche a porta, e aí ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, ele te recompensará. Irmãos, aonde Deus está? Em todos os lugares. Deus é onipresente? Deus está em todos os lugares. Você o vê? Não. Nós não o vemos. Então, ele nos é oculto, apesar de sua presença ser geral, mas eu não o percebo. E aí Jesus, ele diz assim, quando você orar, ao invés de fazer como os hipócritas, ao invés de mostrar que você está orando, veja, ele não está aqui dizendo, em hipótese alguma, que a gente não pode orar juntos uns com os outros, porque a Bíblia tem outros versículos que vão recomendar isso, que a gente não pode estar juntos orando de casa em casa, na igreja, no círculo de oração, não é isso, mas ele está falando daquela oração pessoal que vai cumprir o propósito dela. Então ele diz, quando você orar, em vez de procurar mostrar que está orando, em vez de procurar fazer com que todos percebam que você é um homem que ora bastante, você simplesmente entra no seu quarto, fecha a porta, e ninguém está vendo o que você está fazendo ali. Ninguém está notando que você é espiritual, ninguém está te reconhecendo para a sua vida de oração. Mas o teu pai, que está em secreto, porque você não o vê, ele também enxerga o secreto do teu quarto. E aí ele te recompensará. Perceba o que Jesus está dizendo. Deus está no meu secreto. Essa é a frase que Jesus está dizendo. Isso é bom ou ruim? Depende do que você faz quando você fecha a porta do seu quarto. É ou não é? Depende do que a gente faz quando ninguém está olhando. Quando alguém está olhando, nós somos de uma maneira. Quando ninguém está olhando, nós somos de outra maneira. O problema é que quando ninguém está olhando, ainda há alguém olhando. Quem é o alguém que está olhando? É Deus. Deus que vê em secreto. Eu me tranquei no banheiro, quem está lá comigo? Deus. Você sabia que Deus vê você no banheiro? Vai tomar banho de roupa agora? Deus vê você quando está fazendo suas necessidades. Parece chulo, mas vê. Está com você ali. Está no seu secreto. Isso é real, isso não é fantasioso. Então eu preciso entender que aquilo que ninguém vê, né? E ninguém vê você fazendo suas necessidades, mas Deus vê. Deus está presente no meu secreto. Por mais silêncio que haja no local, a oração que eu faço, seja até em pensamento, Deus a está percebendo e recebendo. E o melhor, ele diz, esse que vê no secreto vai te recompensar. E a recompensa não é aqui explicitada qual é. Se é uma petição, ele vai te dar, mas se não é nada, ele apenas vai estar ali com você. Quando você orar no seu secreto, chorando diante de Deus, por uma humilhação sofrida, como Ana, que era humilhada constantemente por não poder ter filhos, quem é que a recompensou foi Deus. Quem é que vai estar ali te consolando? O Espírito Santo de Deus. Qual é a recompensa? A gente, quando pensa em recompensa, só pensa em dinheiro. É recompensa espiritual. É recompensa de saber que eu nunca estarei sozinho. Você foi abandonado, seu marido, sua esposa te deixou, você nunca estará sozinho, porque há um Deus que está no seu secreto, a quem você pode orar, a quem você pode falar como nós estamos aqui falando, um com o outro. Há um Deus que está onde ninguém vê, no profundo da tua dor, no mais profundo da raiz da tua alma. Está lá, olhando, ouvindo, percebendo, e melhor, recompensando. Vale a pena, a recompensa vale a pena, é o que está nos dizendo o Senhor Jesus. E aí no verso 7 ele ainda diz mais um componente dessa oração. E orando, não use de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Veja, os gentios são aqueles que não eram judeus. Não eram judeus, poderiam ser qualquer outra coisa. Poderiam ser ateus, poderiam ter outra religião, poderiam servir outro Deus, podiam ser qualquer outra coisa. Mas Jesus diz, olha, eles gostam de ficar repetindo, porque na cabeça deles, quanto mais eles repetirem, mais Deus vai ficar de saco cheio e vai atendê-los. É isso que ele está dizendo aqui.
Então, quando vocês orarem, não usem deste artifício de ficar repetindo, porque quem faz isso são os gentios. Primeiro, Deus não é surdo, diga graças a Deus. Não precisa gritar, que Ele escuta. Pode sussurrar, que Ele também escuta. Pode ser em pensamento, que Ele lê. Deus não é surdo. E Deus entende muito bem. Você já conversou com alguém que não está entendendo muito bem, que você tem que repetir até ela entender? Esquece isso, porque com Deus não é preciso isso. Até o que você não conseguiu dizer, Ele já sabe. Está entendendo isso? Até o que você não conseguiu expressar em palavras direito, falando errado, português errado, não importa, Ele entende. Ele entende o que você fala do jeito que você falar. Então, o que Jesus está dizendo, olha, Deus não é surdo, Ele ouve tudo, e você não precisa ficar nessa ladainha de repetição. Você não precisa rezar tantos Pai Nossos e tantas Aves Marias e Salve Rainhas ou qualquer outro tipo de oração ou mantra. Mantra é aquilo que se repete constantemente, frases, fonemas, palavras. A gente não precisa disso. Irmãos, parece que Jesus não disse isso, porque hoje na igreja nós vemos muitas vezes isso acontecendo. Sabe que tem mantra na igreja? Tem mantra. Aquelas músicas que a gente fica repetindo a mesma coisa. Jesus, Jesus, Jesus. Aí virou um mantra. Esse negócio de levar 3 minutos assim, tem uma coisa errada. Já está querendo me elevar, já estou virando um monge. Já está começando a subir um arrepio. Tem uma coisa esquisita acontecendo. Então, amados, a gente tem que ter cuidado com essas vãs repetições. E a vã repetição é aquilo que eu repito toda hora na oração, que aí eu começo a orar, Senhor, faz calar a boca. Porque Ele já disse isso, está dizendo de novo, só com outras palavras. Eu não vejo Deus gostando desse tipo de coisa, e tanto não vejo que Jesus falou isso aqui, irmão. Não é o pastor Maurício, não. É Jesus. Então eu fico imaginando o que Jesus faz quando a gente está orando desse jeito que Ele mandou não orar. Será que Ele permanece ouvindo, ou Ele vai dar uma passeada, dar uma distraída? Hein? Deixa eu passear aqui e deixar esse infeliz acabar de orar aqui, que eu já sei tudo que Ele vai dizer, Ele continua dizendo do mesmo jeito, repetindo, tudo da mesma forma. Então, não use. E aí, no verso 8, ele diz assim, não se assemelhe, então, a eles, porque o vosso Pai sabe o que tem de necessidade antes que você peça. Ele já sabe. Aí eu digo, então não preciso nem orar. Aí tem gente que vai para o extremo. O que Jesus está mandando fazer? Orar. Ele não está mandando não orar. Mesmo dizendo que o Pai já sabe que eu vou falar, Ele está dizendo para eu orar. Então não é para usar isso como desculpa não orar. Deus já sabe, então eu vou fazer a oração bem simples. Senhor, o Senhor já sabe tudo, né? Amém. Né? Pronto. Senhor, aquilo tudo que o Senhor sabe já que eu tenho na cabeça, pronto, é isso aí, tá? Um amém, um abraço. Aí não teve conversa, né? Não teve relacionamento. Porque a oração, o propósito é relacionamento. Imagina, você tem um pai, um velho pai, que quer conversar contigo, que quer te dar conselhos, que quer te dizer, meu filho, não vai por aí, eu já passei nisso aí, mó furado isso aí. Ele quer conversar com você, mas ele já sabe tudo que você vai dizer, ele já sabe tudo que se passa em você, ele já conhece a tua natureza, até porque ele se fez carne. Ele sabe como é que você vive, como é que são as suas tentações, como é que são os seus sentimentos, ele sabe de tudo, mas ele quer ouvir de você. Ele diz, não se assemelhe, não se assemelhe, esqueça o que fazem os gentios, esqueça o que fazem os hipócritas, você é diferente, você é cristão, você adota um padrão diferente. Aí, ditas estas palavras, agora sim, no versículo 9, ele propõe um modelo de oração. Aí ele diz, portanto, vós orareis assim.
Esse assim não quer dizer que é só desse jeito, mas é dessa maneira, com estas características, segundo este modelo. Porque se eu pegar, pensa comigo aqui, Jesus, você é inteligente, Jesus acabou de dizer para não ficar repetindo muitas vezes. Se eu pegar essa oração e ficar repetindo, porque foi o que Jesus me ensinou, ou eu sou maluco ou tenho uma coisa errada. Porque ele acabou de dizer para não ficar repetindo. E eu pego uma oração e fico repetindo. Então não podemos orar o Pai Nosso? Também não disse isso. Por que tem que ser tudo 880, né, irmãos? Não, pode orar? Pode. Mas ela não é mais especial, ela não é melhor ouvida, ela não dá mais certo, porque aí começa a entrar também a superstição na nossa oração. Achar que a oração é algo supersticioso. Se eu orar certo, se eu disser as palavras certas, isso aí é encanto, é magia. Se você falar as palavras, lembra Harry Potter? Se você disser direitinho, aparece que você balançou a varinha. Se errar a palavra, aparece um bicho diferente. Né? Isso é magia, né, irmãos? Não é oração, porque eu fico cuidando das palavras para que dê certo o objetivo que eu quero. Não é isso que Deus ensina. Então, nada de errado em orar essa oração, mas eu não faço dela mágica, não faço dela alvo de repetição, mas de modelo. Mas se quiser orá-la, também não há problema nenhum. Mas, na verdade, orar isso aqui sem nem pensar no que está dizendo, é o que acontece quando a gente repete, né? Você já repetiu a oração? Pai nosso, santificado seja o vosso nome, a nosso céu, feita a vontade, na terra, como no céu, para o nosso cara. Deus dá hoje, parece um jockey não, como é que chama? Narrador de corrida de cavalo, né? Fala rápido, não sabe nem o que está dizendo. Então, isso não tem nenhum propósito, não adianta coisa nenhuma. Então, Jesus dá um modelo. E nesse modelo, ele mostra como a gente deve fazer. E aí ele diz assim, olha, ore dessa forma, comece essa oração dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A quem você está orando? Primeira coisa, ao Pai. Né? Você está orando ao Pai. Se você orar ao Filho, ao Espírito Santo, também não tem problema, é a mesma coisa, é um só Deus. Mas ele diz, tenha um foco na sua oração, ao Pai. E comece a sua oração adorando ao Pai, mostrando que você o reconhece como Pai, está no céu, e que seja santificado, santo, o teu nome. Isso é uma atitude de adoração a Deus. Ele começa a oração adorando a Deus. Muito bom. Como é que Jesus fez isso? Com uma frase. Aí vem os irmãos agora. Pai eterno de toda a glória, que habita num céu inacessível, que está ali recebendo a adoração dos anjos em todo... Espera aí. Já fugiu do negócio aqui. Jesus foi simples e rápido. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Acabou. Deus já sabe tudo que você vai dizer para ele. Ele já sabe que tem anjo à beça lá servindo a ele. Ele já sabe que o céu está povoado de anjos. Já sabe das espadas embainhadas. Já sabe disso tudo. Você vai ficar contando para Deus o que ele já sabe. Senhor, o Senhor está aí no seu trono. Eu sei, meu filho, que eu estou aqui no meu trono. Você queria que eu estivesse aonde, meu filho? Eu já sei onde é que eu estou. Não precisa dizer para Deus onde é que ele está. Mas você pode simplesmente dizer, Senhor, eu te adoro. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai. Pronto, acabou essa parte. Não prolonga muito nessa introdução, não, irmão. Tá bom? Vamos aprender a orar hoje? Vamos aprender a orar. Não prolongue na introdução. Ponto. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é isso aqui? É uma declaração de submissão. Diz assim, Senhor, eu estou aqui orando, mas eu não vim aqui te dar ordens. Eu não vim aqui determinar, ordenar, decretar. Eu vim aqui dizer, eu sou submisso à tua vontade. Eu sou submisso porque o Senhor, Ele reina e a tua vontade é que vale, tanto na terra como aqui embaixo, tanto no céu como aqui embaixo na terra. É essa vontade que eu quero que prevaleça. Pronto. Não dei ordem em Deus, já adorei a Deus, já me submeti à sua vontade. Tudo isso num princípio de oração. Verso 11, que ele continua dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Apresente as suas necessidades. Se ele vai suprir, se não vai,
você já disse no versículo anterior que se submete à sua vontade. Senhor, faz a tua vontade. Mas a minha vontade é essa aqui. Eu tenho essas necessidades, meu Deus. O Senhor sabe que eu preciso de pão, o Senhor sabe que eu preciso de teto, o Senhor sabe que eu preciso de tudo isso. O Senhor já ensinou lá em Mateus 6, que o Senhor sabe das minhas necessidades. Então eu vou confiar. Mas eu apresento aqui ao Senhor o que eu estou precisando agora. O Senhor sabe como eu estou precisando desse emprego, meu Deus. O Senhor sabe como é que eu estou precisando, estou lutando, estou batendo em porta, estou entregando currículo. Você pode falar para Deus isso, não pode? O Senhor sabe, Deus, quanto eu quero formar uma família. O Senhor sabe que hoje está difícil achar uma mulher que preste, um homem que preste, que vale alguma coisa. Ué, está rindo por quê? Por que você está rindo? Estou falando mentira? Você não tem essa necessidade? Quem está solteiro não tem que casar? Tem ou não tem? Tem. Mas vai casar com qualquer um? Não. Então você tem que pedir a quem? A Deus. É uma necessidade. Você diz, Senhor, o Senhor sabe que está difícil, não aparece um que preste, uma que preste, é tudo tchutchuca, é tudo, né? Pode falar com Deus. Aí você diz, Senhor, aqui é a necessidade. Apresente a Deus a sua necessidade. Verso 12, olha o que ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui o negócio ficou apertado. Por quê? Primeiro ele apresenta arrependimento, porque veja bem, você vai orar com Deus, você vai falar com Deus, que sabe tudo que você faz, sabe tudo que você pensa, sabe tudo que você é, sabe tudo que você fez no verão passado, sabe tudo que você faz quando ninguém está olhando. Deus sabe tudo. Não dá para falar com Deus sem se arrepender. Será que, olha, hoje, Senhor, eu acordei tão santo que eu vou falar contigo cara a cara e não tem nada para te pedir perdão? Você consegue isso, irmã, esse nirvana? Você consegue esse negócio? Acordou num dia tão inspirado que não tem nada para pedir perdão a Deus? Eu não consigo. Então tem que pedir perdão. Mas ao mesmo tempo que pede perdão, tem que assumir um compromisso. E o compromisso aqui é muito sério, que ele está dizendo aqui, ó, o Senhor me perdoa, mas faz exatamente como eu tenho feito com as outras pessoas, tá, Senhor? Você tem coragem de orar o Pai Nosso? Você tem coragem de dizer isso para Deus? Senhor, eu preciso do teu perdão. Senhor, eu fiz coisa errada ontem, eu pensei coisa errada, eu desejei coisa errada, eu não sei o que, eu preciso. Mas faz o seguinte, Senhor, me perdoa, igualzinho eu perdoei aquele senhor que fez isso comigo, fez aquilo, aquela mulher que não sei o quê. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Me perdoa, igualzinho eu tenho feito com os outros? Porque isso está escrito aqui. Uma vez eu preguei uma mensagem dessa, a pessoa me procurou no final do culto e falou, pastor, nunca mais vou orar o Pai Nosso. Eu não sei se eu ria ou se eu chorava. Por quê? Não, porque eu não consigo perdoar. Eu falei, realmente então melhor não orar não, porque vai ficar feia a tua situação. Porque você está exatamente pedindo a Deus, Senhor, me perdoa do jeitinho que eu tenho feito com os outros. Foi isso que Jesus ensinou aqui. Por isso é um pedido de perdão, mas ao mesmo tempo assumir um compromisso. Eu quero ser perdoado, mas eu quero ser uma pessoa perdoadora. Eu quero ser uma pessoa que perdoa o mal que fazem a mim. Eu quero ser perdoado, reconheço que preciso ser perdoado, que não sou bom, não sou perfeito, mas também tem muita gente que não é boa, não é perfeita, faz mal contra mim, e eu preciso também perdoar da mesma forma que eu sou perdoado. Então a oração tem esse componente de arrependimento e de compromisso. Compromisso de dizer, Senhor, faz a tua vontade. Arrependimento de dizer, Senhor, me perdoa que eu preciso. Mas o compromisso também de dizer, Senhor, eu vou perdoar, igualzinho o Senhor está me perdoando. E aí, acabou essa parte, ele diz, no verso seguinte, no verso 13, e não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. O que ele está pedindo aqui? Está pedindo proteção. E aí a gente também, com mente deturpada, né, diz assim, não me deixa cair em tentação. Então, se eu cair, a culpa é sua, tá, Senhor? Porque eu pedi para não cair, o Senhor deixou eu cair, o Senhor não ouviu a oração. O que ele está pedindo aqui é proteção do mal. É algo que a gente pode pedir sempre na nossa oração. Ah, mas se eu esquecer de pedir, cuidado que vai ser atropelado. Se eu orar e esquecer de pedir, cuidado que o teu ônibus vai ser roubado. É isso, irmão? Não, isso aí é superstição, irmão. Jesus está dando um modelo. Eu preciso de proteção. Você precisa de proteção?
Você mora onde? No Rio de Janeiro? Precisa de 2 anjos para cuidar de você. Um só não chega. Não é? Você precisa de mais de um anjo. Então a gente precisa de proteção. E onde a gente vai buscar proteção? No seguro, no guarda-costa, no cachorro? Aonde? Em Deus. E eu preciso ser protegido do que os outros podem me fazer, me livra do mal, mas eu preciso ser protegido de mim mesmo. Me livra das minhas tentações, Senhor, porque eu sou capaz de fazer mais mal a mim do que um bandido. Eu sou capaz de me prejudicar mais do que um assassino. Então o pedido é um reconhecimento também de que eu preciso dessa proteção, tanto do que é externo quanto do que está aqui dentro de mim. A minha natureza humana que sempre está me levando para o pecado, que sempre está me levando para a queda, para a ruína, para a perdição, para o abismo. E eu posso me fazer mais mal do que um ladrão, do que um assaltante. Então Jesus me deu um modelo completo de oração, e ele termina louvando a Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, seu louvor. E aí, queridos, quando a gente realmente começa a falar com Deus, de fato, de verdade, a gente no final quer louvar, né? A gente no final quer adorar. Há vários momentos em que a Bíblia mostra que os discípulos louvaram. Acabou a ceia, louvaram, né? Então, tem coisas maravilhosas, né, que a gente expressa através do louvor. E aí, uma coisa não anda sem a outra. Não é possível só louvar se não orar. Louvor não vai ter sentido se ele não for precedido por uma comunhão com Deus. Às vezes a gente quer que o louvor nos leve à comunhão, mas não, o louvor ele é fruto da comunhão. Às vezes a gente cobra do ministério de louvor que nos leve à adoração. Não, mas isso tem que vir com a gente, entende? Porque a nossa comunhão é que nos leva à adoração. Quem não tem comunhão, na hora do louvor fica muito impaciente, fica muito inquieto, porque é muito estranho falar algumas coisas bonitas para Deus, se ele não está acostumado a fazer isso no secreto, em casa, quando ninguém está vendo. Aí tem que fazer na frente dos outros, é muito difícil, até porque ninguém vai perceber, né? Se fosse para ser notado, talvez pudesse acontecer. Então, uma coisa não pode ser invertida pela outra. É a nossa comunhão que vai nos levar ao louvor. E aí a pergunta eu quero deixar para cada um de nós refletir. A gente tem orado desse jeito? Deus não vê a oração só como uma petição, mas como comunhão. A gente tem praticado o que está aqui? E aí, irmãos, o texto não parou aí. Quando Jesus terminou de falar do modelo da oração, e terminou com amém, está vendo? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Acabou a oração? Acabou a oração. Mas ele continua o verso 14 com um porquê. E esse porquê aqui liga tudo que vai ser dito com o que acabou de ser falado. E aí ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus termina enfatizando ainda mais essa questão, para a gente não esquecer que o perdão que eu quero é o perdão que eu preciso dar. E muita gente se esquiva do perdão quando você pede perdão, ou a pessoa vai pedir perdão. Não, quem perdoa é Deus, principalmente os antigos, né? Já ouviu isso? Né? Os velhinhos lá da roça. Não perdoa ninguém não, quem perdoa é Deus. Né? Já ouviu isso? E a gente não pode cair nessa, porque o perdão que eu preciso é o perdão que eu tenho que dar. 2 perguntas para a gente responder, dever de casa. Eu tenho orado assim, e eu tenho perdoado assim. Eu tenho tido esse tipo de comunicação com Deus, e eu tenho assumido esse compromisso de perdoar da mesma maneira que eu sinto que preciso ser perdoado. E aí Jesus diz assim, olha, quem muito é perdoado, muito ama. Está diretamente relacionado ao amor, à consciência do muito que nós fomos perdoados. Vamos assumir esse compromisso, queridos. Falar com Deus, perdoar e ser perdoado. Amém? Vamos orar? Agora é hora de falar. Ah, Pai, o Senhor está aqui conosco, eu sei. Eu preciso, ó Deus, que cada um dos meus irmãos, inclusive eu,
possamos sentir que a Tua presença é real, sentir que aqui está o Senhor ouvindo cada palavra de nossa boca e sabendo também aquelas que a gente não disse, Pai. Eu sei disso, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, que agora o Senhor possa tocar em cada coração, ensinando como o Senhor ensinou naquele dia, naquele monte, que nós possamos nos sentir como naquele monte, ouvindo a Tua voz, ouvindo os Teus ensinamentos, para dizer: eu não vou mais orar errado, eu não vou mais orar sem pensar, eu não vou mais orar de forma automática, eu não vou mais orar repetindo toda hora, eu vou orar como quem fala com meu Pai, eu vou orar sem me preocupar com quem está ouvindo a minha oração. Oh Pai, faz assim, Deus, ensina cada um de nós pelo Teu Espírito, e que a gente assuma um compromisso agora diante do Senhor. Eu quero ser perdoado, eu preciso ser perdoado, meu Deus, mas eu preciso perdoar da mesma maneira aqueles que me ofendem. Ensina, Jesus, eu te peço, em Teu nome, Senhor. Amém.